Você que veio para a casa do Senhor dizendo: Senhor, fala comigo porque eu estou sem uma orientação, preciso de uma palavra do Senhor. Tenha certeza que a mensagem de hoje é para você. Então abra o seu coração, receba, porque o Senhor vai falar com você no início, no meio e no final da mensagem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Enquanto você abre, eu vou ler para você o nosso tema desse domingo, que é Unidos pelo Amor à Presença de Deus e pela Palavra do Pai. Nós vamos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, uma palavra que queima no nosso coração. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, ou seja, no terceiro dia em que Jesus já tinha morrido, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho para Emaús, esses dois discípulos conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, da prisão do Senhor Jesus, do julgamento, da maneira que ele foi castigado e da maneira que ele foi crucificado. Versículo 15: enquanto conversavam, o próprio Senhor Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com aqueles dois discípulos, mas os olhos deles não o reconheceram. Versículo 17: e Jesus perguntou a eles: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu ali nesses últimos dias? E o Senhor Jesus, no versículo 19, pergunta: que as coisas são essas? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e diante do povo. Mas o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu, e algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram do sepulcro e nos contaram tudo que tinha acontecido, que tiveram uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E Jesus lhe disse: como vocês custam a entender, em outras palavras, como vocês demoram para entender e a crer em tudo o que os profetas falaram. Versículo 26. Não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para depois entrar na sua glória? E então, começando a falar desde Moisés até todos os profetas, Jesus explicou-lhes por que era necessário que se acontecesse daquela maneira para que se cumprisse as Escrituras. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado de Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia para mais adiante, mas os dois discípulos insistiram para que ele ficasse com ele. Disseram:
fica conosco, pois a noite já vem chegando, o dia já vai findar. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu e deu a eles. Então, depois do partir do pão, os olhos dos 2 discípulos foram abertos e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da vista deles. E eles disseram uns aos outros: não parecia que o nosso coração queimava enquanto ele nos explicava no caminho sobre as Escrituras? Versículo 33. Eles se levantaram e no mesmo momento voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos e os que estavam com eles reunidos, que eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido com eles no caminho de Emaús e como eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Enquanto os 2 discípulos contavam isso, o Senhor Jesus apareceu entre eles e lhes disse: a paz seja com vocês. Os discípulos ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem, estavam cheios de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu o peixe na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Vamos repetir essa última frase? Mas vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer algumas observações importantes no texto para que você possa aproveitar melhor aquilo que nós acabamos de ler. Muita informação, um texto muito rico que entusiasma e queima o nosso coração. Esses 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, eles não faziam parte daquele grupo dos 12 que seriam mais tarde conhecidos como os 12 apóstolos de Jesus. Vocês devem se lembrar que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas fala que Jesus mandou um grupo de discípulos, um grupo de 70 discípulos, de 2 a 2, para pregar nas cidades, nas aldeias que ele ainda iria passar. Então esses 2 discípulos, eles não fazem parte daquele grupo dos 12, mas daquele grupo dos 70. E como os discípulos foram orientados, eles não deveriam se separar, eles deveriam ficar unidos na cidade de Jerusalém. Mas eles estavam
desorientados, eles estavam decepcionados, eles não sabiam o que fazer da vida. E quantos de nós já passou por momentos na vida que a gente não sabe o que vai fazer? E é só um desespero. Mas sempre tem aqueles mais afoitos, mais ansiosos, que querem fazer alguma coisa, mesmo sem ter clareza se deve fazer ou se não deve. E esses dois discípulos, eles então saíram de Jerusalém e foram para a cidade de Emaús, que era um povoadozinho. Então eles têm essa experiência de se encontrar com o Senhor Jesus, mas eles não conseguiam identificar o Mestre. Então, quando eles chegam no destino deles, eles convidam Jesus para ficar com eles, para passar a noite, para entrar na casa deles. E quando o Senhor Jesus ele parte o pão e agradece, aí então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. E é nesse momento então que eles se lembram que eles precisam estar em Jerusalém. E de fato, meus irmãos, quando nós estamos, como o povo diz, no olho do furacão, no meio da turbulência, por vezes a gente não consegue enxergar direito aquilo que está acontecendo. E é por isso que nós não podemos ficar sozinhos. Mas é fácil, conhecendo a história, dizer, mas que falta de fé desses discípulos, meu Deus do céu, estava tudo escrito, os profetas falaram, por que eles reagiram assim? Mas, meus irmãos, eles não tinham a compreensão que eu e você temos, porque nós lemos a história depois que ela já tinha encerrado, e a gente precisa entender a cabeça daqueles discípulos. Eles estavam por 3 anos andando com o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus pregar, curar os cegos, curar os paralíticos, dar voz àqueles que não conseguiam falar, fazer ouvir aqueles que não conseguiam falar. Eles próprios tinham ido pregar sobre o Jesus, então eles estavam com o coração firmado na convicção que o Messias havia chegado. E quem era o Messias? Era o filho, o descendente do rei Davi, o maior rei que Israel já teve. E eles precisavam de um rei que tivesse essa força, essa coragem do rei Davi. Por quê? Porque o país estava dominado pelo Império Romano. O Império Romano mandava em todo o mundo conhecido. Eram poucos os países que eles não mandavam. E eles dominavam Israel. E eles sonhavam com a libertação, poder viver sem ser governado pelo Império Romano. Guardadas as devidas proporções, imaginem vocês se a China invade o Brasil e aí a gente tem chinês por todas as cidades, por todos os bairros, dizendo que você pode, o que você não pode fazer e dizendo que os impostos que você paga vai lá para a China. Só um exemplo. A gente ia ficar bravo, a gente ia ficar revoltado. Puxa, onde já se viu? O imposto tem que ser usado no nosso país. E era mais ou menos essa a situação que eles tinham. Então, Jesus vinha pregando, se revelando, e eles tinham a convicção que naquela Páscoa Jesus ia se revelar como o rei dos judeus, como o Messias, como o descendente de Davi, e ia vencer o Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus foi preso, Jesus não ficou bravo, Jesus não fez chicote, Jesus não tentou fugir, Jesus foi como um cordeiro, ele foi condenado, não teve um julgamento como deveria ser, ele foi açoitado, cuspiram nele, zombaram dele, crucificaram ele morreu e foi enterrado. E os discípulos ficaram, mas como pode? Como pode? A gente achava que ele era o Messias, que seria ele que ia vencer o Império Romano, seria ele que iria restabelecer o reino de Jeová, o reino de Deus entre nós. E agora ele está morto. O que esses discípulos não entendiam
não sabiam é que existia um império muito maior, muito mais poderoso, invencível, que se chamava Império das Trevas. Esses discípulos, eles não sabiam que todos os impérios que já tinham existido no mundo e que ainda viriam a existir, como o Império da Síria, o Império da Babilônia, o Império da Grécia e todos os outros, todos esses impérios, eles eram, na verdade, governados, dirigidos pelo Império das Trevas. E esse Império das Trevas, homem nenhum conseguiria derrubar, porque as armas com que se luta contra o Império das Trevas, de fato, elas não são carnais, não é com espada, com escudo, com metralhadora, com arma nuclear. Existia uma sentença no céu, algo que nos foge à compreensão, que foi dito que por causa da desobediência de Adão e Eva, todos os seus filhos, todos os seus descendentes não tinham mais o privilégio, não tinham mais o direito de ter comunhão com aquele que era o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Isso só seria possível se um ser justo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, pagasse a sentença da humanidade. Eles não seriam perdoados de graça. Existia um preço, existia uma sentença, uma condenação. E não existia ninguém capaz de cumprir esses requisitos para pagar essa sentença. Porque quando Adão e Eva fez isso, o governo, o domínio do nosso mundo foi entregue para Satanás, que criou esse império das trevas. Então a palavra declara que quando Adão e Eva pecou, o Senhor deu uma sentença que ninguém naquele momento conseguia interpretar o que significava aquela sentença, que do descendente da mulher haveria de nascer um que iria esmagar a cabeça de Satanás. E durante muitos séculos, Satanás tentou entender o que é que significava isso, porque se ele entendesse o que significava, ele jamais permitiria que o Messias fosse morto numa cruz para pagar a sentença da humanidade. Estão entendendo isso, meus irmãos? Satanás não sabia que seria dessa forma. Mas então, a palavra declara em João 3,16 que antes ainda da fundação do mundo, Deus, sabendo que tudo isso ia acontecer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que um dia viesse e pagasse essa sentença. E quando chegou o dia, quando chegou a hora, o apóstolo Paulo recebeu a revelação que o Deus Filho, no esplendor da sua glória, lá no céu, na eternidade, ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua grandeza e se diminuiu a ponto de ficar do tamanho de espermatozoide, e o Espírito Santo colocou no ventre de Maria, e ali ele nasceu como homem, ele entrou no nosso mundo pela porta correta, que é ser um homem, e então ele, sem pecado, ele se entregou como um cordeiro para ser sacrificado pela humanidade. Então, quando Jesus está ali na cruz e ele diz: Pai, está consumado, ele está dizendo, aquela condenação, aquela sentença que era contra a humanidade está paga por mim agora nessa cruz, na minha morte, e nas tuas mãos eu entrego o teu Espírito. E a Bíblia diz que ele deu o último suspiro e morreu. E ali, o que os discípulos não entendiam, não sabiam, que naquele exato momento em que o Senhor Jesus fechou os olhos e a cabeça dele caiu morto no mundo espiritual, ele se levantou.
E a Bíblia fala em 1 Pedro e também na carta de Efésios, que o Senhor Jesus, antes de subir ao alto e levar cativo ao cativeiro, ele desceu nas partes mais baixas da terra. Por que nas partes mais baixas da terra? O próprio Senhor Jesus disse que quando as pessoas morriam, naquela explicação de Lázaro e o rico, as pessoas iam para as partes baixas da terra. De um lado ficavam as pessoas que morreram com Deus, que ficavam no seio de Abraão, e do outro lado existia um lugar de tormento. Então o Senhor Jesus, quando ele fechou os olhos, quando ele morreu, e os discípulos e os seus seguidores achavam que estava tudo acabado, que nada estava acontecendo, eles não sabiam que agora o Senhor estava indo ao império das trevas para dizer: eu venho tomar as chaves da morte e do inferno, porque eu paguei a sentença. E veja, nem o império das trevas, nem o próprio Lúcifer sabia o que estava acontecendo. Então, quando o Senhor fecha os olhos e ele desce e ele chega no mundo dos mortos, nas partes baixas, os demônios, então, eles ficam surpresos, admirados, e a Bíblia declara, Pedro fala isso, que o Senhor anunciou o que ele tinha feito, ele explicou o que tinha acontecido, e ele diz então que a partir daquele momento a sentença havia paga. Ele era Senhor absoluto, tanto no céu como também na terra. O império das trevas estava destruído e a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, tanto do poder da morte quanto do inferno. E é por isso que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, o Senhor, quando sobe ao céu, ele disse: estive morto, mas tenho as chaves da morte e do inferno. Mas vejam, meus irmãos, depois que o Senhor Jesus desce nas partes baixas da terra e anuncia ao inferno tudo aquilo que havia acontecido, isso demorou 3 dias. E quando deu o terceiro dia, quando ele terminou de anunciar tudo aquilo que ele precisava anunciar, ele decide então subir de novo ao mundo dos vivos, e ele sobe, ele vai direto até a tumba dele, ele retoma o corpo físico dele, e ele sai daquele túmulo, e isso é domingo de manhã. E a Bíblia fala, existem várias explicações de como foi, quem que viu Jesus primeiro e tudo mais, mas vamos ficar com a explicação de Lucas, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, primeiro, depois que o Senhor Jesus volta ao nosso mundo, as primeiras pessoas para as quais eles se revelam são as mulheres, são as irmãs, dizendo o quanto o Senhor valoriza o trabalho das mulheres, das irmãs que tanto se empenham nas suas casas e também na obra de Deus. E no texto que nós lemos de Lucas, fala que quando os 2 discípulos de Emaús chegaram em Jerusalém para contar que eles tinham visto o Mestre, os discípulos estavam dizendo que Pedro tinha também visto o Senhor Jesus. E eu penso, meus irmãos, que Pedro teve essa experiência de maneira particular, só ele e o Senhor Jesus, porque Pedro precisava chorar, Pedro precisava pedir perdão, porque durante 3 vezes aquele que deveria ser o mais fortalecido entre os discípulos tinha dado um péssimo exemplo, que era ter negado o Senhor Jesus. Então, eu imagino que teve, por aquilo que a gente compreende das Escrituras, que o Senhor se revelou às mulheres, depois se revelou a Pedro, e então o Senhor Jesus foi no caminho de Emaús. E aí é curioso, porque como esses discípulos não fazem parte do grupo dos 12, eles fazem parte de um grupo menor de 70, o Senhor Jesus não precisava ir até eles, mas o Senhor não faz acepção das pessoas, Ele vai atrás dos seus. Então, meu irmão e minha irmã, no seu momento mais difícil, quando você estiver confuso, quando você estiver no caminho errado, achando que você está desorientado, preste atenção nas circunstâncias, porque ainda que você não reconheça o Senhor Jesus, Ele estará lá falando com você, te explicando, te dando orientação, como fez com os discípulos no caminho de Emaús. Amém?
Então é nesse sentido que nós temos essa explicação do caminho de Emaús. Agora, meus irmãos, o que é importante a gente entender? As atitudes dos irmãos no caminho de Emaús. Porque eles não reconheceram o Senhor Jesus, mas a partir do momento que eles estavam unidos, e o Senhor Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E nós precisamos estar unidos para que os nossos olhos sejam constantemente abertos, porque eles tinham tido tantas experiências com o Senhor, mas no momento de angústia, de dificuldade, de desespero, eles não conseguiam enxergar aquilo que eles deveriam fazer. E nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, e por isso nós não podemos então ficar sozinhos. E então, meus irmãos, qual que é a nossa aplicação para a nossa vida diária? Jesus disse aos discípulos na sequência, que ele aparece a esse grupo. Eles dizem: vocês não devem sair de Jerusalém. Vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o apóstolo Paulo declara que o Senhor Jesus, uma determinada vez, ele apareceu para um grupo de mais de 500 pessoas de uma única vez. Durante 40 dias, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para diversas pessoas em lugares diferentes, mas uma dessas vezes foi para um grupo de 500 pessoas. E a orientação era sempre essa: não saiam de Jerusalém, vocês devem permanecer em Jerusalém, porque o Senhor sabia que seria em Jerusalém que seria derramado o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas quando nós lemos o que aconteceu em Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos descobrir, meus irmãos, que no momento em que o Espírito Santo foi derramado, quando aconteceu o famoso Pentecostes, apenas daquelas 500 pessoas, apenas um grupo de 120 pessoas estavam ali. E eu pergunto para você: aonde foram os 380? Onde foram o resto das pessoas? Por que eles não estavam lá? O fato é que, por não estarem unidos em Jerusalém, por não permanecerem, por não perseverarem, eles não receberam o revestimento, o batismo do Espírito Santo que havia sido prometido a eles. E sabe, meus irmãos, quando a gente fala sobre batismo no Espírito Santo nas igrejas evangélicas, normalmente o que vem à nossa cabeça são os dons do Espírito Santo, é falar em outras línguas, é sentir um arrepio, é sentir a presença de Deus e querer louvar e etc. Mas o batismo no Espírito Santo não é isso, não. Isso é uma consequência da presença do Espírito Santo entre nós, porque o revestimento de poder que o Senhor diz que iria nos dar é um revestimento para ter coragem de fazer aquilo que naturalmente nós não teríamos coragem de fazer, como, por exemplo, perdoar aquela pessoa que te magoou profundamente. Meu irmão, você só consegue fazer isso se você estiver revestido do poder do Espírito Santo. E a oração do Pai Nosso, ela é categórica. Você só vai receber o perdão se você também liberar o perdão. E uma pessoa magoada, traumatizada, ela não consegue perdoar. E o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão que você faz aqui, na sua cabeça. Minha irmã Glória sabe que tem galardão, né? Obrigado, irmã Eva. O perdão, meu irmão e minha irmã, é uma decisão que você faz, que você diz: eu vou perdoar porque é uma ordem do Senhor, mesmo eu sentindo raiva, ira daquela pessoa que me humilhou, que me ofendeu, eu vou perdoá-la, mesmo sentindo isso. E você perdoa, e a partir do momento que você libera o perdão, a primeira pessoa que é curada é você.
Isso é um mistério que acontece no mundo espiritual. Então, o poder do Espírito Santo é para você viver aquilo que você não teria condições de fazer, de conviver com um filho que talvez esteja preso, te envergonhando, de um filho que talvez esteja envolvido nos vícios, vendendo tudo que você tem dentro de casa, e ainda assim você ter forças, coragem para continuar a cada dia dizendo: esse pode ser o dia que o Senhor vai fazer um milagre na vida do meu filho. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter entendimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque os discípulos, eles estavam decepcionados por coisas que o Senhor Jesus nunca disse que Ele iria fazer. O Senhor Jesus nunca disse que Ele iria dominar o Império Romano, que Ele iria se declarar rei dos judeus, que Ele iria governar ali o reino de Judá naquele momento. Mas isso era o que eles queriam, era aquilo que eles desejavam. E por vezes, meus irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos até o Senhor porque nós estamos interessados que Ele resolva os nossos problemas. Quem não é casado quer que o Senhor ajude a casar. Quem é casado quer que o Senhor ajude a resolver os problemas do casamento, problemas com o cônjuge, problemas com o filho, problemas na área financeira, emprego, problemas na saúde. E o Senhor Jesus nunca disse que nós iríamos entrar para a família de Deus e ter uma vida maravilhosa, isenta de problemas, que a gente iria parar de sofrer tão somente quando a gente fizesse a oração entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Pelo contrário, Ele foi muito claro: nesse mundo vocês vão ter aflições, nesse mundo vocês precisam carregar a cruz de vocês, nesse mundo vocês têm que abrir mão da vontade de vocês e fazer a vontade do Pai. Mas tenham bom ânimo. Da mesma forma que eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, vida cristã não é para qualquer um. Agora, se você está aqui, é porque você não é qualquer um. Você foi chamado pelo Pai, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas leem a Bíblia, mas não têm uma revelação, um entendimento que você teve. Então, a gente precisa fazer algumas aplicações. O Senhor Jesus disse que não era para eles saírem de Jerusalém. Mas e para nós? O que isso significa? A nossa Jerusalém representa duas coisas. Representa a casa do Senhor. Nós não podemos deixar, abandonar a casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós vamos ser unidos. É na casa do Senhor que vem o derramar do Espírito Santo. É na casa do Senhor que vem as orientações a cada domingo sobre aquilo que nós devemos viver e como aplicar a orientação do Senhor na nossa vida. E a segunda Jerusalém é não abandonar a nossa casa, não abandonar a nossa família. O apóstolo Paulo diz que aqueles que abandonam os seus da sua própria casa, ele é pior que o ateu. E é evidente, meu irmão e minha irmã, que o inimigo, ele quer que você faça justamente isso, que você abandone a sua casa, que você abandone a sua família com a desculpa que você merece ser feliz. Antigamente, somente os homens caíam nessa armadilha. De uns tempos para cá, infelizmente, muitas mulheres também têm abandonado as suas casas com essa questão de não suportar mais aquilo que elas vivem e abandonam o seu marido, abandonam os seus filhos. Claro que eu não estou falando aqui de esposa que é capacho de marido, que apanha do marido, etc. Isso aí já é caso de polícia, é outra história, né? Estou falando, né, do famoso incompatibilidade de gêneros. Então, meus irmãos, na unidade, o Senhor ordena a bênção. O Salmo 133 nos lembra disso. Como é bom, como é agradável,
quando os irmãos vivem em comunhão, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Agora, onde não há união, há divisão. E nenhum país, nenhum estado, nenhuma cidade, nenhuma família desunida consegue sobressair, consegue prosperar, consegue ter uma vida boa. Agora, sabe qual que é a má notícia? A má notícia é que a união, ela não é uma coisa que acontece naturalmente. Uma coisa que acontece naturalmente é que as crianças já nascem sabendo a mentir. Você pega uma criancinha bem pequenininha, ninguém ensinou ela a mentir, ela já nasce sabendo mentir, porque é da natureza dela. Agora, a união, ela não é natural. Você pega, por exemplo, 2 irmãos, 3 irmãos, um grupo de uma família qualquer, e você vê a dificuldade que os pais têm para causar a união desses filhos, desses irmãos. E normalmente, quando os pais falecem, normalmente os irmãos, na maioria das vezes, acabam a união. A união, ela não é natural para nós, mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos trabalhar para que haja união, nós precisamos construir essa união, e isso gera muito trabalho, muito sacrifício. Mas nós precisamos ser unidos em tudo, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, naquilo que nós fazemos, o que quer que seja. Então, meus irmãos, Jerusalém é o lugar que nós não podemos abandonar, nem a igreja, nem a nossa casa, nem a nossa família. E os discípulos, quando eles erraram e eles foram embora de Jerusalém, quando os olhos deles foram abertos, eles imediatamente foram embora de Emaús, porque eles entenderam que Emaús não era o lugar em que eles tinham que ficar. E é interessante que assim que o Senhor Jesus abre os olhos dele, ele desaparece, e não precisou ser dito mais nada, porque eles sabiam que eles precisavam retornar para Jerusalém. E veja, assim que o Senhor Jesus aparece para o grupo de discípulos em Jerusalém, ele fala: paz, que a paz esteja entre vocês. Aonde há união consciente, há paz. Na família em que há uma união consciente, trabalhada, há paz. Numa família que é unida, que tem a paz do Senhor, não tem divórcio, não tem desrespeito, não tem ofensa entre marido e mulher, os filhos respeitam os pais, os filhos honram os pais, não andam com más companhias. Quando existem desentendimento, eles se resolvem de maneira civilizada, mas quando não há união, é uma guerra. E numa guerra, meu irmão, minha irmã, todo mundo sai perdendo. Numa guerra dentro de uma família, dentro de uma casa, por mais que eles não se separem, se eles vivem num clima de guerra, todo mundo sai perdendo. O único que sai ganhando é o inferno. E nós precisamos ter esse entendimento para que na nossa casa, na nossa família, haja união. Na união o Senhor ordena a bênção, na bênção a paz, e com a paz vai cessando os desentendimentos. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos trabalhar. E aí vem a pergunta: como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Você já sofreu muito estrago do inferno? Talvez sim. Mas nunca é tarde, porque se você está ouvindo essa mensagem é para você. Vai dar trabalho, talvez você vai ter que deixar de lado o seu orgulho. Por isso que nós precisamos do revestimento do poder que vem do alto, para você se humilhar, mas fazer aquilo que é necessário, porque a palavra do Senhor declara: aqueles que se humilham serão exaltados. Então não deixe que o seu orgulho impeça você de fazer o que tem que ser feito para
construir a união e talvez sair desse lugar que você está. Talvez você esteja num lugar errado, talvez você esteja em Emaús e você precisa voltar para Jerusalém. Isso pode significar que você se desviou dos caminhos do Senhor, ou que você abandonou a sua casa, o que quer que seja. Volte para o lugar que você sabe que Deus quer que você esteja. Então, meus irmãos, Deus tem promessas para cada um de nós, mas existe também um tempo de espera, um tempo de preparação que nós precisamos aguardar. E enquanto nós aguardamos, por vezes nós não entendemos, como os discípulos não estavam entendendo por que Jesus tinha morrido. E muito menos eles poderiam supor, imaginar que depois de morrer, Jesus não estava esquecido no mundo dos mortos, mas ele estava trabalhando e declarando a vitória dele e a vitória que seria também daqueles discípulos. E por vezes nós estamos assim, no nosso momento de aflição, de angústia, a gente não está entendendo nada e não entende o que o Senhor está fazendo por nós e através de nós. Mas o fato é que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, ainda que você não entenda, confie que o Senhor está no controle de tudo e é o Senhor que dá a última palavra. Para nós encerrarmos, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam errados, eles não deveriam estar fazendo o que eles estavam fazendo, eles não deveriam estar indo naquela direção, mas eles tiveram 3 atitudes que nos ensinam muito e que a gente deve aprender com eles. Qual foi essas atitudes? A primeira deles, quando eles viram aquele homem, não o reconheceram, ainda assim pelo fato daquela pessoa trazer palavras que era do Senhor para o coração deles, eles convidaram aquele homem para estar na casa deles. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos convidar aqueles que trazem a palavra do Senhor para estar na nossa casa. Então talvez você não tenha condições de levar toda hora um pastor, uma pastora, um evangelista, um missionário na sua casa, mas escolha quem vai ter atenção das pessoas da sua família, que programa você coloca na sua televisão, que programas, que canais no YouTube que você coloca lá, que músicas que você está ouvindo, que músicas que você está expondo a sua família para ouvir. Coloque músicas específicas, escolhidas a dedo por você, que falam uma mensagem que vem do Senhor. Seja estratégico, minha irmã, tenha bem claro quais são as músicas, em que momento você vai colocar, em que aquele seu filho, ou o marido, ou a esposa tá ali e vai ouvir, porque a palavra não volta vazia. Agora, se em vez de você ficar colocando lá coisas que não trazem nada, né? Então você não está convidando o Senhor para estar na sua casa como você deveria. A segunda coisa que eles entenderam é que existia uma autoridade espiritual sobre aquele homem que estava explicando as Escrituras para eles. E eles o convidaram para estar na casa. Nós precisamos reconhecer a autoridade espiritual de outras pessoas, e isso faz todo sentido. E quando esse homem, com essa autoridade espiritual que explicou as Escrituras, ele teve uma oportunidade de comunhão com eles, ele partiu o pão, e nessa unidade desses 3 homens, os 2 discípulos de Emaús e mais esse homem que eles ainda não sabiam que era o Senhor Jesus, ali os olhos deles foram abertos e imediatamente eles voltaram então para Jerusalém. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com você, e você será comigo. Então os discípulos disseram, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras do Senhor? Que hoje você volte para sua casa com seu coração ardendo pela presença do Senhor.
falando muito mais do que você ouviu aqui sobre aquilo que se aplica essa palavra para você, para sua família, para que você também seja como um discípulo no caminho de Emaús, que ao voltar para Jerusalém, que ao voltar para sua casa, dê testemunho que você viu e ouviu o Senhor e as palavras dele queimaram no seu coração. Amém? Então eu quero convidar você a se levantar, nós vamos orar nesse momento para que o Senhor abra os nossos olhos e nós possamos cumprir, meus irmãos, a nossa missão. Pai, nós somos tão gratos pelo seu amor, pelas tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, da mesma maneira que o Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos, que o Senhor abra os nossos entendimentos, para que nós possamos receber a tua revelação, para que nós possamos entender os planos que o Senhor tem para cada um de nós, que são planos de paz, não são planos de mal, porque o Senhor tem um futuro e uma esperança para nós. O Senhor é que sabe, Pai, quais são os planos que o Senhor escreveu para cada um de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dificuldades. A tua palavra declara que antes que haja uma só palavra na nossa boca, o Senhor já conhece, porque o Senhor nos criou e nós colocamos diante de Ti, Pai, toda a nossa ansiedade, aqueles que estão, Senhor, com problemas nos seus casamentos, nas suas famílias, com os filhos, com netos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua intervenção, que o Senhor os alcance, como o Senhor alcançou o filho pródigo, como o Senhor alcançou Paulo, no auge da amargura dele contra os Teus filhos, e o Senhor se revelou a ele. Se revela, Pai, se revela aos nossos queridos, às pessoas para as quais nós temos colocados diante do Senhor, Pai, nas famílias que está existindo confusões, está existindo brigas, que não há paz, Senhor, que a tua paz reine nesse lugar, porque o Senhor é o príncipe da paz, que as pessoas possam abrir as portas das casas delas, para que o Senhor entre, Pai, porque no lugar que o Senhor entra não há confusão, não há agitação, não há atritos, porque o Senhor é o Deus da paz, é o Deus que traz luz, e nós cremos, Pai, que sobre a nossa escuridão o Senhor já decretou que a tua luz impera, porque a tua palavra diz que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos caminhos e pedimos que o Senhor vá adiante de nós ao longo dessa semana, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós não venhamos a tropeçar nem a cair nas armadilhas do inimigo, que o Senhor nos dê escape e livramento, porque nós e a nossa casa, nós estamos guardados debaixo da sua casa, e pedimos, Senhor, que a tua presença, a sua doce presença possa ser sentida por cada um dos teus filhos, das tuas filhas, enquanto estivermos orando, enquanto estivermos lendo a tua palavra, enquanto estivermos cantando ou ouvindo um louvor, porque nós desejamos estar diante do Senhor e sentir a sua doce presença. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.